Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Piso Arte. Hoje a gente vai falar de assuntos muito interessantes. Antes de você instalar um piso de madeira, aplicar um verniz, passa no mercado antes, primeiro, o quê? O balcão, a loja. Isso tudo vai ser passado para vocês de informações muito técnicas em relação ao mercado, a tendência, a evolução como está sendo os profissionais na área, com um convidado muito especial, o Odair da Flex 7. Muito prazer. Fala, Arthurzinho. Obrigado por você estar aqui. Uma vez. Tudo jóia com você. Eu agradeço por ter estar aqui acompanhando, passando as informações aqui para o público, compartilhar, né, muitas coisas que você tem conhecimento há muitos anos no mercado. Isso é fantástico. No mercado há um tempinho já, né? Mais ou menos quantos anos que você está? Já estamos caminhando para o 16º ano já. 16 anos estou caminhando agora para esse ano completar. Nossa, como passou tudo. Passou muito rápido. E nesse período, o que você viu que evoluiu? O que você pode comentar todos esses anos, o mercado em relação a vernizes ou insumos, em relação ao que foi desses 17 anos, Odair? 16 anos, o mercado ele deu uma mudada no sentido de uma tecnologia atualizada, lógico, envolvendo a parte de meio ambiente e dado as mudanças que aconteceram com relação ao mundo, com as doenças, com as novas necessidades, a forma que as pessoas vieram agora habitar, né? Muita gente morando sozinha, com seus pets. Então, isso veio trazendo mudanças e essas mudanças refletiram no mercado que a gente atua. Então o produto teve que acompanhar essa mudança de busca, de necessidade que o consumidor veio trazendo, né? E o profissional também veio acompanhando com o consumidor. Então foram mudanças que veio surgindo, as indústrias vieram traduzindo isso nas suas novas formulações. E quem acompanhou acabou se destacando. Tem indústrias que estão à frente do mercado por conta disso. Você acha que quando veio a pandemia, isso foi um fator que realmente acabou interferindo, destacando mais ainda em relação às necessidades, essa evolução? Sim. Foi, na minha opinião, foi a virada de chave. Foi ali onde nasceu realmente a necessidade de ter um produto adequado ao momento. Só que esse produto já existia. Teve uma indústria que saiu à frente na época. Okay. Ela já vinha com essa ideia e parece que aquela virada de chave que deu na pandemia foi realmente um ganho de espaço de mercado que essa indústria teve com relação a essa mudança de comportamento de busca de um produto que se adequasse principalmente com a questão da química, né? A resistência à química, aos produtos que a gente usa no cotidiano dentro de uma casa. Vai fazer uma unha ali, fazer uso de acetona, uso de álcool em gel, álcool comum, o mesmo thinner, né, água ras, que são produtos que estão dentro do nosso cotidiano, dentro do uso dentro de uma casa, ou fazendo reforma, ou para a gente fazer uma limpeza, ou para o uso pessoal. Então, isso foi uma alavancada. E aí você tem outros produtos que vieram entrando para seguir essa tendência. E hoje o mercado está um pouco mais exigente do que dos últimos anos que a gente viu anteriormente. Esse verniz que tem essas resistências, né? Já é uma linha mais premium? Sim, eles partem de uma ideia de ter, além da resistência a tráfego, tem essa questão do diferencial, que é o plus do produto, que é a resistência química aos os produtos de uso cotidiano e também a ureia do cachorro, né? Do cachorro, do gato, que são os pets. Maravilha, perfeito. E os clientes, eles foram assim tendo a tendência de buscar esse conhecimento, ou foi algo mais natural entre as empresas em relação ao profissional daí? Olha, com o tempo isso foi
começou a se ter uma disseminação maior no mercado. Tá. Só que quem começou a perceber isso com os problemas que eram decorrentes foi o profissional. E trouxeram essa demanda. As indústrias já captaram isso e começaram a se preparar. Então essa preparação foi decorrente realmente do profissional que começou a ter intercorrência nas obras, Sim. porque entregava a obra bem feita, com a qualidade excepcional, porém você tinha um problema pós-obra, porque começava a fazer o uso normal, né, sem nenhum tipo de problema, de ter aquela precaução que é normal ter, e aí aparecia ali o problema e trazia essa demanda para o profissional. Então o profissional vinha nos buscar, vinha trazer esse problema que era decorrente, e aí a gente começou a passar isso para as indústrias. E as indústrias começaram a se preparar. Perfeito. E então, assim, naturalmente, os profissionais também foram adquirindo mais conhecimento. Sim, isso traz conhecimento profissional. O profissional percebeu que era necessário se preparar, buscar essa informação, ter o produto na mão para, surgindo a oportunidade de ele apresentar, ou mesmo já levava esse produto já como proposta de negócio, de fechamento de obra, já levava lá como um dos players ou um dos produtos que eram a proposta do fechamento de um orçamento. E o cliente, assim, engraçado que o cliente, mesmo não tendo essa necessidade eventual, assim, na obra dele, ele acabava comprando a ideia, porque ele entendia que aquilo ali era propício, era adequado para a obra dele. Dava solução Já na dava necessidade solução, da dor do cliente. Já estava prevenido, né? A prevenção é muito melhor, não é? Sim, é um benefício, né? Um custo-benefício em relação a esse investimento. Sim. E os clientes também, aos poucos, eles foram entendendo isso, eles lá na loja. Tem cliente final que pergunta, existe um produto que para poder assim resolver o meu problema? Eles estão começando, ou já há um tempo, um espaço curto, que eles já têm essa informação e buscam isso lá na sua loja? Sim, o cliente muitas vezes ele já vem com essa ideia, porque ele, assim, independente de ele conhecer ou não, ele já ouviu alguém falar. Vai tendo a disseminação normal, que é a famosa rádio peão. Chega a informação chega muito rápido. Então eles acabam trazendo, mesmo sem conhecer qual é o produto, eles trazem essa informação. Olha, me falaram, me disseram, eu ouvi falar que existe um produto que tem essa característica e eu tenho essa necessidade lá na minha obra. Qual é o produto? Como é que usa? Né? Então a gente vai passando para ele. Quando a gente percebe que o profissional ele não tem ideia que existe o produto, aí a gente já passa para ele, apresenta já ali, ó, Sim. Se nesse caso tiver essa intercorrência, ou já é um problema decorrente, já existe em obra, já está lá presente, você tem que usar esse material. Ou seja, você passa as orientações. Sim. De uma forma bem didática para o profissional. Sim. Que ainda não tem esse conhecimento dos produtos que tem essa linha premium, que tem esses benefícios. Você Sim. Então passa toda uma orientação técnica. Passa a informação técnica que a própria indústria nos disponibiliza para a gente, para ele sair dali amparado com condições de executar a obra, né? Como também a gente passa também algum tipo de característica específica para aquela obra ou para o ambiente que ele vai aplicar, se a madeira tem essa ou aquela característica. Então a gente procura estar acompanhando ele já de informação para ele não ficar com tanta dúvida ou sanar todas as dúvidas se possível. Nossa, muito bom. Então, assim, é algo personalizado que vocês têm lá. Sim. E aí você dá todo um respaldo na atenção necessária que precisa tanto do profissional para também o cliente final. Sim. A gente leva essa informação. É muito comum, né, a gente procurar saber o que o cliente precisa. Procura entender como é que é o ambiente, como é que a obra dele está, em que momento está, se é realmente só um reparo, se é uma instalação nova. E aí a gente vai trazendo isso aí e mostrando para o cliente e trazendo as informações. E levando as informações para ele estar pronto para ele tomar uma decisão ali final e decidir qual é o melhor produto adequado para a obra dele. Nossa, excelente. Ainda tem aqueles que vão baseando somente no preço? Ou assim, um produto que seja mais econômico em relação assim, a preço? Tem, Arthur, tem. Existe todo... O mercado, ele te
não é que infelizmente, mas o mercado te propõe isso. Você não pode trabalhar com produtos somente premium ou também não pode trabalhar só com produtos populares. Se a ideia inicial seria que todo mundo trabalhasse com os produtos com uma faixa de qualidade lá assim, bem acima, né? Certo. Só que, dependendo do orçamento que o raspador está recebendo como positivo para ele executar a obra, ele acaba tendo que buscar um produto mais acessível ou um produto popular, um produto de entrada, para ele poder executar a obra. Então, assim, acaba que ele está meio que amarrado com o orçamento. Então, ele não tem como ele partir para o prêmio. Se ele tivesse a visão, ou se fosse possível, toda a obra, ele entregar realmente, chegar para o cliente e apresentar um produto prêmio ou uma variedade de produtos prêmios para que o cliente decidisse e ele conseguisse fechar esse negócio e realmente executar a obra com produto prêmio, seria muito melhor. Mas não é sempre assim. Certo. Então, assim, a informação é fundamental para que o profissional tenha quanto mais conhecimentos, Claro. quando chegar no seu cliente, conforme o que precisa, a necessidade do cliente, ele poder passar isso de uma forma mais assertiva e também aí poder assim explicar com mais detalhes as opções que tem, né? E os benefícios que um verniz premium pode atendê-lo e algo que assim seja mais duradouro, né? Sim. Porque é um benefício, às vezes não é porque o custo é mais alto ou mais caro, ele acaba se tornando algo também mais acessível, dependendo do ponto de vista, no sentido de ser um investimento a longo prazo, Claro, né? claro. Se o produto ele tem uma classificação, né, de nível mais elevado, a ideia é que esse produto ele entregue uma vida útil maior. Você tem um respaldo maior, a qualidade da sua obra realmente vai ficar diferente, né? Vai ficar bem mais, vamos dizer assim, um padrão elevado. Sim. Do que você entregar um produto mais barato, não digo mais barato, mas aquele produto que tem uma entrada, uma faixa de uso mais... O produto de saída. Isso, o produto tem uma saída excelente, mas ele é baixo custo. A tendência é que esse produto tenha um desgaste precoce. Então, né? Um desgaste precoce. Ele vai ter uma... Pode acontecer, pode não. Isso vai do usual de cada ambiente que está aplicado. Se o ambiente não requer muito, pode ser que ele tenha uma vida útil maior, mas se o ambiente vai cobrar dele durabilidade, realmente não vai entregar. E a gente tem vários produtos prêmios no mercado que estão equalizados ali numa linha de qualidade que vai, de repente não é um produto que ele vai gastar um valor X, mas ele pode trabalhar um pouco próximo daquele valor X, mas que entrega também a mesma qualidade. Sim. Então isso favorece o profissional a tentar buscar um melhor produto para o seu cliente, sem desvalorizar a sua mão de obra, sem desvalorizar o seu orçamento. Eu acho que tem que comprar ideia. Senão você sempre vai estar armado a cair na mão de um produto ou um orçamento mais baixo ou um produto de entrada. Perfeito. E as empresas, né, que são as representantes das marcas, é interessante também elas poderem ter uns treinamentos, né, passar isso para os profissionais. Né? A impressão que eu tenho é que parece que está diminuindo um pouco, né, esse contato entre as empresas, né, os fabricantes, os fornecedores, os representantes das marcas com os profissionais. O que eu sinto é que ao longo dos anos, eu estou há 16 anos, caminhando para os 16 anos de mercado. Sim. Que ao longo desses anos a gente percebia que lá atrás, quando eu, por exemplo, era bem mais iniciante do mercado, né? Eu participava de bastante eventos, né? Ia a bastante evento para poder ganhar um pouco mais de carga de informação. Sim. E ao longo do tempo a gente percebeu que as indústrias foram diminuindo isso. Eu não sei se o mercado, eu não sei se o comodismo, apesar que a gente ajuda a disseminar a informação, mas a gente não sabe tudo. A gente procura saber dentro da nossa possibilidade, mas quanto mais informação, mais chances de você ter um acabamento ou uma obra mais acertada,
uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais preparada para os desafios que cada obra requer, né? A gente sabe que uma obra não é igual a outra, né? Por mais que a madeira seja, cada ambiente, cada temperatura modifica, transforma toda a circunstância. E a gente sabe que você, para executar a obra, você precisa ter informação. Precisa estar municiado, né? Vou executar com tal material para iniciar, vou usar a lixa, vou usar a calafitação mais adequada. Aqui eu não vou precisar de usar massa PU, vou usar massa acrílica. O rolo a ser aplicado, que corresponde melhor. Então, hoje, a gente não é que a gente está às cegas, porque existe um histórico de trabalho que foi feito lá atrás, tanto das indústrias, como do profissional que veio também ao longo do tempo ganhando mais experiência, com mais bagagem ou menos bagagem de informação, mas estão aí atuando, né? Então a gente sabe que isso não vai ser desaprendido, ninguém vai perder essa informação. Tem gente aí há 40 anos no mercado trabalhando, né? Tem história aí no mercado. Mas o que eu vejo é que é possível que, se você tem uma qualidade na informação, que ela chegue um pouco mais ao profissional, a tendência é que esse profissional tenha uma qualidade melhor de execução de trabalho. E os produtos que estão sendo aplicados acompanhado de informação, eles vão ter o quê? Um rendimento melhor, uma performance melhor, uma entrega melhor, né? Tudo vai melhorar. Uma experiência a mais. Exatamente. E a satisfação tanto do profissional que vai utilizar, como a satisfação de quem recebe aquele diamante lapidado. Então, né? Você não acha que tem que pensar com carinho tudo isso, porque o mercado ele acaba se tornando assim, um ponto muito importante que os profissionais acabam tendo essa conexão e esse aprimoramento que o mercado em si, dos fabricantes, dos representantes do comércio, tudo isso vai, e principalmente o cliente, né? Sim. Então, assim, tá tendo um pouco esse buraco aí, né? E a gente precisa, né? Uma coisa puxa a outra. Sim. Uma coisa puxa a outra. Se você tem mais informação, um acompanhamento melhor, e sempre tá fazendo o quê? Aquela famosa reciclagem, mesmo que você volte até em aspectos mais simples, onde ele já tem conhecimento, mas que ele participe disso de uma forma que possa ser mais assídua, você vai ter todo um processo que vai trazer melhores resultados de demanda, de satisfação. Acredito que o cliente satisfeito, ele vai indicar esse trabalho, esse acabamento, a madeira como para um amigo, para ele mesmo numa outra casa, num outro apartamento, né? Sim. E a gente vai dar uma continuidade com mais qualidade às execuções dos trabalhos que estão sendo feitos. Agora, quando você começa a soltar as rédeas, é complicado, porque se você não sabe o que você está fazendo, você vai jogar toda a culpa daquele processo errado em cima de quem? Do produto. E quem é que vai poder indagar? Quem vai poder questionar? Quem vai rebater aquilo que está errado? Quem não deu atenção. E vai levar aí vem procurar nós, e aí nós passamos essa demanda para as indústrias. Se a indústria não está preparada para dar um suporte adequado, para entender de fato o que aconteceu, ela não vai poder dar o suporte. Então, vai gerar insatisfação para ambos, para a indústria e para o profissional. Sim. Então, o que eu vejo? Se a gente não mudar um pouco esse contexto e voltar a dar uma atenção, um treinamento, ainda que você pegue um número limitado de pessoas, mas que você faça isso com continuidade, eu acho que pode melhorar bastante. Pode melhorar bastante, mas tem que acontecer. Porque quanto menos a gente souber, mais erro a gente vai estar propício a executar erro. Sim, além de tudo isso, o relacionamento que você vai ter com a marca. Claro. Né? E aí, dependendo, precisando, você ainda consegue tirar mais dúvidas, e né? o profissional, se a gente tivesse hoje, pelo menos, não vou te falar o número aqui exato, mas assim, uma quantidade de indústrias que fizesse esse treinamento, o profissional lá na ponta, ele poderia apresentar um leque de produtos onde ele tem muito mais tranquilidade e segurança para executar a proposta que o cliente aprovar. Sim. Porque se o cliente falar, não, eu quero esse, porque esse aqui é mais adequado, esse aqui está dentro do que eu busco,
Você sabe trabalhar com esse material? Sei, claro. Eu já tenho a segurança para executar a obra. Então ele vai executar a obra. Mas se ele não tem tanta segurança, ele vai vir na loja procurar a gente, vai procurar alguém que já aplicou. E muitas vezes aquela situação da rádio peão, ela é muito rápida. Sim, muito. O produto não presta. Aí fala, não, esse produto tá dando problema. Eles têm grupo de WhatsApp lá de todos os... Tem 200, 300 profissionais lá. Ó, esse produto tá dando esse problema. Esse produto, ele tá deixando a desejar nesse ponto. Aí o que vai acontecer? Esse produto vai acabar sendo queimado pelo próprio profissional. Sim, por falta de, às vezes, muitas vezes de informação. Então, não chegou. Ele executou a obra de uma forma errônea, não porque ele quis, intercorrência do momento, da situação que ele estava trabalhando, mas ele acaba fazendo alguma coisa que não é adequada. Aí ele vai penalizar o produto, vai disseminar isso no mercado. A indústria, porque não tem, de repente, um suporte para fazer uma ação ali para ver o que está acontecendo, vai fazer o quê? Vai ficar queimada. E aí ela não consegue mais desenvolver um trabalho em cima daquele produto. E além da indústria, os tempos, assim, a gente tem muita experiência, sabe muito bem disso. Às vezes, recentemente, tem linhas de vernizes novas que chegam no mercado, que não tem conhecimento. Então, imagina o profissional que quando tem um produto lá na prateleira. Sim. Poxa, aquele produto não conheço, nunca vi essa marca. Nos últimos anos acontece muito isso. Então, qual que é a segurança que ele vai ter em querer utilizar aquele produto que ele não tem conhecimento? Já vivenciei isso nos últimos anos, assim, muitas vezes. Tem muito produto sendo lançado que basicamente ele está trazendo consigo só um folder. É o que eles têm de informação. E o profissional vai ser municiado da informação que eu muitas vezes estou no balcão, eu estou passando para ele. E ele vai levar aquilo como a maior verdade. Pode ser que não seja totalitária, pode ser que seja ainda faltando alguma informação que seja importante, mas é o que ele tem. Sendo que esse papel teria que ser... Não estou aqui julgando, tem que ter uma conexão, tem né? que ter conexão com a indústria. O nosso mercado é um mercado pequeno, não é um mercado grande, né? Não é um mercado grande. A presença do piso existe nas grandes capitais. Nicho, né? Mas é um nicho. É um trabalho mais artesanal, mas é um nicho de mercado. Um mercado que precisa realmente estar muito bem alinhado com os profissionais que executam o trabalho, com informações, com ideias novas, com novas tendências, novos produtos, trazendo realmente assim, um amparo para esse cara executar o trabalho bem feito. Porque uma vez que ele executar, existe essa insatisfação na ponta, automaticamente o efeito é cascata. Não uso mais o piso, não uso mais o verniz, o profissional vai ficar sem trabalho e a indústria não vai vender. É efeito cascata, isso vai e volta. Então quando ele volta fazendo estrago. Então é isso que a gente precisa fazer. Precisa entender esse mercado. Então aí gera insegurança, o profissional não vai Exatamente. Ou vai adquirir aquele material. Então assim, a indústria, eles têm que ter, enfim, o representante da marca, quando tem um produto, ou fazer também reciclagem, para que esses profissionais tenham mais conhecimento. Aquilo que a gente fala, a informação é fundamental, gente. Para poder, né, ele ter os conhecimentos. A informação é uma bagagem que não se perde. Você pode trazer mais informação, mas aquela informação que você já tem com você não perde. Ou daí não tem muitos profissionais que estão aí há muitos anos, mas eles têm um pouco de receio, né? De querer usar outra marca ou uma outra linha de verniz. Sim. É comum isso, não é? Comum. Você tem o que eu vejo, né? Ao longo dos anos que passaram, né? A gente percebia que a informação ela tinha um pouquinho mais de trabalho para chegar. O profissional hoje tem na palma da mão, a informação vem. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai te chamar, ele vai mandar a informação, ele vai tentar de alguma forma pesquisar. Antigamente, alguns anos atrás, a resistência aos produtos, ela era muito, muito grande. A novos produtos, a mudar de uma marca para outra. Não, eu só trabalho com esse material. O cara já tinha a mão acertada ali, ele já gostava de trabalhar com aquele produto, não abria a mão. Só também tinha aquele produto para oferecer no orçamento. Não tinha muitas opções. Né? Não tinha muitas opções, mas também ele ficava ali. Você trazer alguma ideia nova? Não, isso não vai dar certo.
isso não vai dar certo. Até com os equipamentos, né? Com tudo que você pode imaginar, de equipamento, a ferramenta. Coletor de pó foi um período eu tenho uma de contar depois. Fala porcaria, né? Eu trabalho com coletor de pó. E hoje ninguém mais trabalha sem um coletor praticamente. Hoje é essencial, não tem como. Mas hoje, o que eu vejo? Existe a resistência. Não estamos falando que ela deixou de existir. Mas é mais pontual, né? Em relação a isso. Agora, o que acontece? Quando esse cara que ele é bem resistente a mudar, aí ele vem lá, você apresenta a primeira vez, ele vai escutar. Não sei se é bem isso. Aí, na segunda vez ele vem, já pergunta mais sobre o produto. Vai abrindo um pouco mais o espaço. Vai. Né? E ele também observa o que ele está usando. Então ele acaba ficando um pouco assim, ele fica entusiasmado, não vou dizer a palavra assim, mas ele fica assim, sendo atiçado a experimentar um novo produto. E aí é onde ele acaba cedendo. Ele cede. Mas porque a informação chega mais rápido, tá? É diferente quando a gente tinha 20 anos atrás, a informação, diga-se de passagem, quando teve mudança de cola PU, né? A PVA para cola PU. Daí a da PU colorida. Que é o calafeto. Que é a calafetação que é a mais usada hoje. Sim. Que teve uma resistência muito grande. Eu posso falar para você que participei muito dessa implementação da colorida nas calafetações, que antes era o pozinho misturado lá para fazer a cor. Para fazer a cor. Hoje não, já vem na cor. Então... anilina, né? Eu tive muito aprendi muito com esse mercado naquele momento que estava sendo implementado a APU na cor. Então a gente percebeu como veio mudando, né? O mercado com suas buscas e aceitação. Foi crescendo tanto esse mercado, né, de cola PU, calafeto PU, enfim, que hoje, antes tinha 2 marcas, né? E agora nós estamos falando quantas marcas de indústria aí de tem PU? Tem indústrias que estão no mercado que eu particularmente nem conheço, nunca nem tive visita do profissional de representante. Existe, né, no mercado. Não são muitas, mas existe, que atuam de forma mais pontuais em locais específicos. Mas hoje tem uma variedade muito grande. Agora, a fatia do mercado para algumas indústrias que estão aí, como eu te falei, pontual, não é muito grande. Existe 2 ou 3, acredito eu, marcas que são as que mais são procuradas, mais requisitadas pelos profissionais. Tá. O calafeto PU, o que é, só para explicar para o público, né? Quando você tem um piso de madeira, tem o que? Aqueles rejuntes, né? Que tem que piso antigo, tem que limpar, tem aquelas frestas, aqueles vãos entre as madeiras, as laterais, assoalhos, tacos. Então, quando faz uma restauração, você tem que limpar todas as juntas, limpar, aspirar e vir com essa calafetação. Essa calafetação veio da cola PU. A cola PU é aquela que usa para colar o que? O piso de madeira no contrapiso. A resistência mecânica dela é formidável, fora de série. E o que os químicos fizeram? Pigmentaram, então virou calafeto PU. Então você faz os rejuntos do seu piso de madeira com as cores padronizadas, que tem Cumaru, IP, Jatobá e assim por diante, Cupira, tem de todas. Então são cores padronizadas que é praticamente um tom muito idêntico da madeira. Até o ébano. E aí com isso, uma vez que fez o calafeto PU, daí ele não solta, não desplaca, que nem uma massa acrílica. Então isso foi excelente, além de estabilizar, né? Também. Dá mais qualidade, estabilidade geral no piso, ele fica de uma forma mais alinhada, né? Mais estática. Ela tem uma flexibilidade bem sutil, né? Diferente da cola, mas existe a flexibilidade. Mas favorece muito mais a movimentação da madeira para que ela não se perca. Ah, legal, bacana. Informação aí para quem não está muito familiarizado, né? E no mercado aí que você está vendo, o que na sua opinião aí está mudando um pouco assim, o conceito das pessoas? Ou você acha que de repente também o mercado aí evoluiu de uma outra forma, está criando assim uma situação que está criando mais nichos, na sua visão, Odair? Olha, Arthur, o mercado ele está muito atento, na minha visão, né? Hoje as novidades do mercado, elas estão, não vou dizer que está constante, tá? Okay. A evolução dos produtos,
eles vêm acontecendo. Mas com relação à novidade que o mercado tenha, ela não é tão assim constante, mas existe. Como a evolução dos produtos que vêm melhorando. Sim. Existe também conceitual que eu vejo os arquitetos acabam indicando um pouco mais uma espécie uma de madeira. Marca que... Ou uma marca de produto específica. Tá. Eles estão mais amarrados porque tem toda uma conversa, eu falo assim, uma conversa com uma tendência de arquitetura, né? Sim. Ou que eles estão... Não sei se você percebe aí na busca. Eu gosto mais do fosco, eu gosto mais do natural, eu gosto mais do acetinado. A gente tinha uma presença de acetinado assim absurda há alguns anos atrás, existe até hoje. Porém, hoje eu tenho um leque hoje de produtos que estão chegando de produtos com acabamento natural. Tá crescendo isso muito. Tá abrindo mais. Porque o cliente quer que a madeira esteja lá na sua forma natural, sem reflexo, mas protegida e dando condições de uso. Esse é o a sensação que não tem verniz naquela madeira, exatamente, mas tem uma proteção duradoura. Para quem valoriza, né, o ambiente com a madeira, gosta de observar o ambiente, né, gosta de ter aquela sensação, muitas vezes natural ali, e até andar descalço para sentir aquele toque, né, sedoso. Aconchegante, né? Eu tive um caso de uma cliente nesse aspecto aí, porque indicaram o produto errado para ela. E ela queria o natural. E deu errado a obra. Eu falei para ela: você vai voltar na loja para me procurar, eu tenho certeza. Passou uma semana, ela voltou na loja, me procurou. Eu falei: não era isso que você queria, o que eu te indiquei era o que você queria. Por favor, tive que reverter. Bom, enfim, entreguei a ideia. Sim. Quando ela entrou na obra, viu que é aquilo que ela queria, que realmente foi passado. Eu só disse o seguinte: você está descalça? Ela falou: estou descalça. Era exatamente o que eu queria. É o toque. Já que você falou, vou dar uma dentro. Quais são as situações que você vê lá na loja que acaba tendo alguns erros ou algumas situações que o profissional acaba tendo um retrabalho? Quais são assim as ocorrências que você acaba tendo lá, ou são aquelas que chamam mais a sua atenção aí pelo que você vai acompanhando, meu? Olha, retrabalho é um fator muito importante, né? A não atenção ao que você está, aonde você está aplicando ou você vai aplicar, né? O ambiente, qual é o material que eu tenho, o ambiente que eu vou aplicar, o momento que eu vou aplicar. Pessoal, isso é importante, hein? Então, assim, o que eu vejo muito? A ansiedade de entregar a obra, a pressão para entregar a obra. Também tem muito isso, né? Sim. Faz com que você utilize o produto que é o indicado para aquela obra, que ele foi o fechado em proposta de orçamento, mas no momento que ele vai utilizar, muitas vezes não presta atenção que está inadequado à aplicação. E aí é onde vem a novidade, principalmente produtos catalisados, né? Que tem uma secagem diferente do produto monocomponente. Ou daí também tem uma situação que querem aplicar 2 demãos no mesmo dia. Isso é fantástico. Isso é o que às vezes não é nem as 2 demãos no mesmo dia, é as 2 demãos na mesma hora. Praticamente intervalo muito curto. Querer fazer tudo no mesmo dia. Só falta o profissional assoprar lá, para ver se seca mais rápido. Não, tem isso daí. Eu já tive algumas situações que realmente deu o retrabalho por questões de temperatura. Isso é muito comum. Muitas vezes você está num ambiente que ele está aquecido, você não percebe. Às vezes está transpirando, a tua pele está ali já querendo jogar o suor para fora e você vai aplicar um produto catalisado. É fatalidade, é certeza que vai dar ruim. Aqueles produtos que têm mais sólidos na sua composição, Sim. né, que é o PU, que é o poliuretano acrílico, isso acaba... O que acontece? Dá o quê? A famosa casca de laranja. A primeira é assim, a gente recebe lá a informação, o cliente bravo, né? Esse produto não presta, esse produto é isso. Aí eu esfrio, né? Vamos observar como é que está o ambiente. Como é que estava a aplicação? Aconteceu isso. Tava calor? Tava. Então, e aí? Como é que faz? Aí você vê o cara profissional voltar novamente a lixar a obra e refazer o trabalho,
por conta dessa ansiedade, desse momento inadequado. Porque a variável para dar errado, ela vem de várias circunstâncias, né? Você tem a pressão da obra, você tem ali o pintor querendo entrar, e você tem que fazer a obra. E não lhe permite ter esse espaço. Mas, o que eu vejo? Você vai refazer a obra? Em que momento você vai refazer a obra? Se você já não tem tempo, às vezes, né? Prazo. Por que vai deixar, então, fazer a obra errada? Então. Por que vai deixar dar o ruim para depois corrigir? Então... Tem uma dica aí, quando tiver um tempo quente, na hora de aplicar? Olha... Chegar cedo na obra? Chegar cedo, os horários mais adequados, né? Sempre a parte da manhã, eu acho que o horário mais adequado, você pode falar muito mais do que eu, que a gente, é assertivo indicar isso pro profissional, ele vai, executa, né? Se possível for, uma demão por dia. Boa. Pessoal, presta atenção, eu por favor, falo para vocês. Isso é importante. A obra com produtos, independente de marca, a gente não está falando aqui de marca não está falando marcas, nem linhas de verniz. A gente está falando do trabalho do produto que é catalisado, principalmente as linhas mais nobres, mais premiums, os produtos são que é um custo, insumo alto. Exatamente, né? E não é fácil você refazer uma obra com insumo caro. Essa sensação de executar, refazer um trabalho de um produto caro, e você saber que não é problema do produto, sim, foi você. Foi na forma de aplicar. A atenção que faltou ali, complicado. Preparação do produto é muito importante. A gente fala aqui de aplicação, mas a preparação do produto. O armazenamento do Isso, do produto também, pegar calor, temperatura, deixar dentro do carro. Dentro do carro, não deixem produto catalisado dentro do carro tomando sol. Cristaliza. Esse tipo altera facilmente a composição, desestabiliza ele vai ficar muito ruim para aplicar. Importantíssimos essa atenção de preparação. Eu já vi casos onde, não vou aqui, mas vou só te falar o que aconteceu. Sim. Que o profissional mexeu o catalisador com o produto na caçamba já. Não dá a liga perfeita. Não mistura. Não mistura. Não deixa homogêneo. Aí ele começou a falar que tinha marcas, bolotas, cristais, pelotamento. São os cristalzinhos. Não tem jeito. Tem como. Então, a gente fala isso, parece até engraçado. Não, imagina o que vai acontecer isso comigo, imagina. Por isso que é importante o treinamento, né, meu? Pois marcas, representantes. Impressionante. Tem que fazer a reciclagem, tem que passar, porque todo mundo ganha. Você vende mais, o profissional consegue entender melhor a obra, o cliente fica mais satisfeito. Você também consegue proporcionar um mercado que te favorece. Olha, eu digo o seguinte, ó. Importante, tá? Você vai favorecer a qualidade. Vai trabalhar com segurança. Pode até olhar pra câmera lá, viu? E ó, a última. Satisfação. Total. De entregar o melhor pro teu cliente. E o que você vai ter em troca? Só vai ter ótimos retornos. É isso. Né? Um retorno positivo. O elogio, que isso é consequência de um trabalho bem executado, né? E você vai ter indicações que vai dar continuidade ao teu trabalho. Você vai ser uma pessoa sempre benquista, bem procurada. E bem motivado. E motivação não vai faltar. É o trio perfeito. É você fazer o trabalho bem feito, você só vai ter a satisfação, a segurança e a qualidade da sua obra. Isso aí vai ser destacado. Nossa, é o combo perfeito. Sim, o combo perfeito. Isso aí é importante. É isso aí. Você acha então assim que além de a gente estar falando de vernizes, lá na sua loja, a Flex 7, você tem também uma gama de material, tudo voltado também, não só a parte de verniz, também a questão de instalação, né? Conta um pouquinho lá. A gente hoje trabalha, vamos dizer que a gente trabalha com 90% do material necessário. Não vou falar 100% porque existe sempre um ponto ou outro, um detalhe ou outro que acaba... A gente está procurando deixar equalizado, mas como a loja é uma loja nova, naquele ponto que a gente está trabalhando, mas a gente trabalha basicamente com o material essencial para você ter a instalação, para você ter a preparação, a raspagem, né? E a invernização do produto, da madeira, a invernização da madeira, como também os materiais para fazer a manutenção e limpeza.
Muito bom. A limpeza também, né? Porque não é só fazer o processo, o pós-venda, a limpeza, a orientação. Tem muitos clientes que têm essa dúvida. Pô, fizeram o meu piso lá, tudo, mas o que eu faço para limpar? Eles não me passam orientação. Existe isso? Arthur, é comum? O que eu te digo hoje, que é importante, falei inclusive essa semana passada, falei com um cliente, é que a gente não consegue, a gente não vende nem um terço do necessário para as obras que a gente entrega. A ideia de que para ele manter aquele investimento com a qualidade permanente, seria o produto adequado para fazer a limpeza e o produto adequado para fazer a revitalização no seu tempo certo. Não pode vender a ideia de que ele tem que comprar tudo no mesmo momento. Então, assim, lá a gente procura passar toda a informação para o cliente que procura para fazer a manutenção, a limpeza, manter assim o padrão de qualidade sem ter perda de brilho, sem ter perda de resistência, durabilidade, fazendo uso de produtos incorretos. Então a gente vende a ideia de que, olha, o senhor vai buscar, foi entregue a obra? Foi. O que eu preciso fazer? A gente passa todas as orientações, a limpeza, como faz a diluição, qual o produto mais adequado para o verniz que ele usou, se de repente o fabricante disponibiliza o produto de limpeza, Sim. Se não disponibiliza, a gente tem outras marcas que atendem essa demanda sem nenhum tipo de dano, tá? Então, a gente passa essas informações, qual é o produto certo para fazer a revitalização, para tirar aqueles risquinhos superficiais decorrentes de uso. Sim. A gente também tem lá disponível, tá? Se o consumidor quiser procurar a gente passa todas as informações, direciona ele para ele ter um custo-benefício sem gastar desnecessariamente, porque a maioria dos produtos que rende, né? Porque são produtos concentrados. Então faz diluição, ele sai muito mais barato que os produtos do mercado. Então isso é um ponto importante, porque acontece, mercado, supermercado. Exatamente. O que isso significa? Nada de produtos de mercado de manutenção do seu piso. Não faça uso de produtos de uso cotidiano, de limpeza de uma casa, que são comuns, que a empregada faz uso, que ela adquire facilmente no mercado. Sim. Não são os produtos indicados pelos fabricantes. Você tem uma casa que tem um piso de madeira, que é um acabamento nobre, não faça uso de um produto inadequado. O produto adequado, ele vai te custar na diluição muito mais barato que um produto de mercado, e você vai ter a qualidade mantida do teu piso de madeira. E você não vai ter uma contaminação de um produto, de um agente, de um desses que você tem no mercado. Tem produtos aí que não vou citar nomes, né? Mas sim, são muito populares no uso dentro de uma residência, que ele não favorece nem um pouco a limpeza num piso de madeira, e ele é muito usual. E a gente percebe que a camada, independente de ser brilho fosco, ela começa a criar uma nuvem, e aquela nuvem é corrosão pura. Nossa. É corrosão pura. Ela está corroendo o acabamento e o cliente não está percebendo. Então, imagina você investir num verniz, investir numa restauração do seu piso. Ou você tem um piso novo, você manda fazer uma raspagem, um acabamento e tudo mais, e aí você chega, a sua funcionária não tem conhecimento, enfim, também muitos não têm, e acaba usando um desses produtos. Exatamente. Além de contaminar, começa a ocasionar algum problema na película do verniz. Exatamente. Que foi aplicado. E essa dica é importante não só a gente passar para o consumidor final, mas passar para o profissional. Entregou a obra, lapidou o diamante, entregou para o cliente. Sim. Olha, importantíssimo que o senhor faça o uso desse produto, daquele produto que é indicado para o seu piso. Olha, tá aqui, olha, o ideal, fechou o orçamento? Já passa, vou lá, compro o de limpeza, já deixo lá no stand-by. A hora que eu vou entregar a obra, tá aqui, ó. Tá aqui. O senhor pode iniciar a sua limpeza e manutenção da forma adequada, sem prejudicar precocemente o seu piso. Já vende a ideia para ele do que ele tem que fazer. E isso aí, olha, quando acabar, o senhor procura fulano, ciclano, a loja abre, tem dúvida, tem meu contato aqui, enfim, sem problema nenhum, passo, né? Sem problema nenhum. Isso vai favorecer demais o trabalho de todos, de quem está fazendo a limpeza lá na residência, de quem entregou a obra, de quem fez o trabalho, de quem produziu o verniz adequado e foi usado um produto inadequado para fazer a limpeza e manutenção, aí teve um problema decorrente, aí você vai mandar lá um suporte técnico? Não, isso aqui é o uso de produto inadequado.
Sim, Então tudo é feito cascata para todo mundo. Então se vendeu a ideia de um produto adequado, não vai ter problema. Não vai ter problema. Produto de manutenção, no caso para revitalização, a gente tem que seguir a regra do jogo, né? Se são áreas residenciais, ou seja, numa casa, um apartamento, você não pode passar ele a ermo. Ou seja, quando eu achar, espera passar de no mínimo 6 meses a 1 ano para fazer a aplicação do produto. Tá? Isso é a especificação técnica. Por quê? Se for um restaurante, ok. Aí a gente vai entender que o uso a exigência é muito grande. Alto. Mas numa casa, numa residência, é de 6 meses a 1 ano. Eu sempre indico lá, quando a primeira vez que vai ser usado, olha, daqui 1 ano a senhora vai usar, para entender como é que é. E não é para fazer o reuso a cada 15 dias. Que muitos acabam indo para essa porque linha. Aquele produto, ele cria uma película nova. E aí vai haver uma saturação. Vai sobrecarregar as películas, não é necessário. E aí a gente sabe lá, a gente explica como faz o procedimento, como é que a pessoa faz o uso desse material da forma adequada. E para saber como é que funciona o famoso ciclo de manutenção para piso de madeira. Então isso tudo está lá, a gente pode fazer contato, a gente passa, a gente esclarece as informações para o cliente que tem interesse de usar. A gente também vende lá produtos também para carpete de madeira, laminados, vende limpeza, manutenção adequado, que também não é indicado para usar os produtos do supermercado. Sim. Entendeu? Porque esses produtos também são podem ser diluídos, porque são concentrados e traz o resultado mais adequado e a durabilidade. E além desses produtos, sempre tem a instrução no rótulo, na embalagem, para você também, né? Mas acompanhar. A gente sempre passa a informação para ele ali, no tete a tete, se ele tiver dificuldade de ler, a gente passa para ele no tete a tete, ele vai ficar satisfeito, já sabe o que ele quer, o que ele não quer. E assim, Arthur, tira aquela mistificação que o piso de madeira é difícil de tratar, de cuidar, de manter ele ali sempre bem protegido, limpo e descontaminado. Essa é uma das maiores dúvidas decorrentes dos clientes. Mas todos os clientes que nos procuram, a gente deixa eles muito bem embasados com as informações adequadas. Para ele sair dali sanado, a gente tem clientes ali eu tenho clientes de loja que são consumidores finais, não são profissionais. Sim. Já de 5, 10, 15 anos praticamente. Porque estão acostumados com a gente lá. Qualquer duvidazinha, ótimo. A gente já sempre sana. Então é satisfação isso. Eu fico muito feliz com o resultado que a gente traz. Além disso, tem algumas dúvidas que os clientes finais acabam tendo também ali com vocês, sobre a questão às vezes, insegurança de um profissional que está executando o serviço com ele, ou às vezes o profissional indica um produto e ele vai lá, quer tirar alguma outra dúvida referente ao verniz. As maiores dúvidas que eu já presenciei, já participei, muitas vezes o cliente, se for uma questão de execução de obra, tem alguns clientes que eles acham que todo mundo pode fazer. Eles não acham que existe um profissional gabaritado para isso. Okay. Então o cliente acha que lá, de repente, o pintor dele sabe fazer. Ele acha que o marceneiro sabe fazer. O empreiteiro. Pega lá o menino que pintou o portão lá pede para ele fazer aqui o serviço. Eu já peguei várias situações desconfortáveis lá na loja por conta de trazer uma pessoa que não tinha nenhum tipo de ideia. Não sabia nem que equipamento usar, não sabia qual é a lixa adequada. Um aventureiro. E a gente vê a pessoa derramar lágrima no balcão de insatisfação, porque uma semana depois voltou com só decepção. Então... É triste. O que eu vejo existe a dificuldade do consumidor entender que existe um profissional gabaritado para isso. E se ele tiver... se essa pessoa tiver informação de que ela tem a pessoa que vai fazer o serviço da forma mais adequada, como eu já reverti várias situações lá tirando problemas do caminho, deixando até de vender o produto. Já tirei produto de cima do balcão para não vender o produto errado para o cliente que não sabia o que ia fazer, ele não sabia como executar o uso. Então, eu prefiro não vender, prefiro não ter dor de cabeça. Profissional, né? Tem que ser profissional para usar. Então, a satisfação é você ver o resultado
nota 10. Porque a pessoa vai usar o produto da forma adequada. Correto. É assim, explorando o que o produto pode entregar de melhor. Isso que é o legal. E aí você ter a satisfação lá na ponta para ambos. Para quem executou, para o cliente que vai chegar na obra, vai, nossa, que coisa linda, que maravilha. Tá muito mais assim, tá acima do que eu esperava, né? Então a satisfação é legal. E eu vejo que se a dica se você não conhece o profissional, então procura ter referência dele. Tenta, né, buscar pelo menos vai numa loja, indicação. Procura, se você vai numa loja, independente de qual seja, que ela tenha esse tipo de de mercado, atenda essa demanda de piso de madeira, pega 2, 3 contatos de pessoas que eles conhecem, que são gabaritadas, que já conhecem, que sabem fazer, né? Perceba como é que eles vão se apresentar, porque na minha visão, hoje é importante o profissional que vai fazer um orçamento. Gente, chega lá no seu cliente, mostra o seu profissionalismo, mostra o seu trabalho, né? Chega lá identificado, né? Faz a sua anotação, apresenta da forma mais plana para o cliente, com maior base de conhecimento, para você não perder mercado, né? Para você não ficar para trás, para você se preparar realmente para ganhar espaço, para você ter o melhor resultado da sua obra e conseguir fechar seu orçamento. Porque se você chega lá, tem 3 pessoas competindo com você, né? Você vai ter que ter o seu diferencial. Você tem que ter diferencial. Se chega lá, não trouxe um diferencial, o conhecimento não é lá aquelas coisas. A tendência é que a confiança vai se perder no decorrer da conversa. Então eu acho que a apresentação é tudo. Seja o mais técnico possível. Porque se você é profissional, você tem que conhecer todas as marcas praticamente, ou as melhores. Sim. Cada marca tem as suas linhas de vernizes, familiarizar com os nomes das marcas, como também cada verniz, o que corresponde, né? Leia as fichas técnicas dos produtos, se tem dúvida, tenha um contato do técnico, da marca representante. Exatamente. Conversa também com os outros profissionais, abrange conhecimento, que isso com o tempo, quando você vai fazer um orçamento, você vai ter uma condição tão favorável, como você diz, às vezes tem 3 concorrentes, você sai na frente. Exatamente. Entendeu? É a preparação, é a condição que você vai se apresentar, você está municiado, né? Tá municiado. Você tem a informação que pode ser que o teu concorrente não tenha, o teu, não digo o adversário, mas aquele que vai estar ali competindo com você. E o importante é saber o que é que o teu cliente quer. O que ele quer. Isso aí, você falou um ponto fundamental. Se você não sabe o que ele quer, como é que você vai oferecer para ele? Ou seja, na minha opinião, faz bastante perguntas para o cliente. Quais são essas perguntas, pensando dessa forma? Citando algumas e você vai me completando. Como é a dinâmica da casa? Tem criança? Tem pet? Esse imóvel você vai alugar ou você pretende investir? Você quer algo que seja mais resistente, com investimento que você quer ter esse piso que dure aí em torno de 15 a 20 anos? Tem um monte de perguntas que você possa fazer para o teu cliente e ele vai explicando e passando isso e vai lapidando, né? E refinando. Aí o cliente fala assim para você no dado momento. Mas eu quero mudar a cor desse piso. Também. Olha aí, hein? Aí você fala, eu já vi gente... não tenho muito essa técnica. Eu já vi gente... Como é que é? Não é bem assim? Não precisa? Né? Então a gente tem que tá preparado para... Então não é só verniz, tem a parte... que até a gente não tocou no assunto, só para dar uma pincelada, né? A parte de tonalização, que isso é muito importante. Esse profissional está assumindo o mercado. E isso aí, então, não é só, né? Além da gente tem que ter
a experiência, como a gente falou aqui, né, da aplicação do verniz, temperatura, casca de laranja, a forma de preparar e tudo. A tonalização é um ponto que tem que ser bem técnico. Antigamente era o famoso lustrador. O lustrador. Que fazia essa tonalização. Eu cheguei a pegar essa época, nos anos 90. Sim. O final dos anos 90 foi os últimos ali. E hoje não existe mais. Não existe. Eu conheço de pai para filho, acabou, é difícil. Não tem. E naquela época usava matéria-prima, tá? Não é hoje que você já compra o produto pronto e dilui. Matéria-prima. Então eu até tive uma das minhas gravações aqui falando muito disso. Vocês vão ter, segue a Piso Art no YouTube, se inscreve, ative o canal que você vai ter todas as informações aí, viu? Interessantes, importantes, dicas e tudo mais. Tanto na parte de evolução, como também a parte tradicional, como era antes e o que é hoje. Sim, vocês terem esse comparativo, né? E também a questão, quando chega também o clareamento. O clareamento é outro ponto também importante. Tá ficando mais difícil hoje. Aí tem aquele mito, né? Que estraga o piso, né? Tem muita coisa aí. Tá mais difícil de fazer hoje. Matéria-prima para fazer a execução disso aí tá ficando cada vez mais difícil. Sim. Não é todo mundo que sabe fazer. Porque tá ficando um negocinho meio chatinho de fazer. Não é qualquer verniz que você possa aplicar em cima de um clareamento. Tempo adequado para secagem, neutralizar, enfim, não é bem assim. Por isso que eu falo, as informações são extremamente importantes. Você especializa, tudo bem, eu tenho 30 anos de experiência, eu acho isso formidável, mas o mercado é muito volátil. E quando você chega a um cliente muito exigente, te pede algo que sai da sua rotina, então você fala, poxa, poderia muito bem ser especialista também nesses pontos, né? Ô Arthur, uma coisa que eu quero falar pro ouvinte, pro telespectador, pro espectador, né? Sim. É que uma coisa que é importante a gente destacar no nosso mercado o Brasil, né? Ele tem as melhores espécies de madeira do mundo. Sim. Diversidade, Você pode ir para outros países, você não vai encontrar as variedades que aqui encontra e que aqui tem. Diversidade. Então, né? Se o profissional trabalhar aqui, conhecendo o material que ele tem aqui, ele trabalha em qualquer parte do mundo. O conhecimento, a bagagem que ele extrai dessa madeira que nós temos aqui, ele trabalha em qualquer parte do mundo. Então o nosso mercado ele é rico em informação e conhecimento. Sim. Se a gente buscar, a gente vai realmente formar aí um profissional com bastante bagagem, com bastante conhecimento, e com certeza vai ser um profissional que vai ter muitas oportunidades, não só aqui, mas em outros lugares também. Porque eu já ouvi falar, eu estive com você, inclusive nós estivemos lá na Alemanha. É verdade. Eu fui ver uma loja de instrumentos musicais lá, com madeiramento, conversando, e eu escutei da alemã que a melhor madeira é a brasileira. Eles ficam admirados. São admirados. Então a gente tem um ouro na mão e a gente muitas vezes não sabe dar valor ao devido esse material que a gente tem para trabalhar, que a madeira brasileira é excepcional. Para eles é um desafio quando vem aqui pro Brasil, sim. Entender como é tudo isso, poder trabalhar em cima de tanta diversidade de madeira, além disso temperatura, umidade e variações térmicas. O Brasil é um país continental. Eles não entendem como nós conseguimos fazer tanta coisa com a madeira aqui e entregar com a qualidade que entregamos. É impressionante. É uma troca. Udaí, o podcast está finalizando. Poxa vida. Passa muito rápido. Aqui a gente tem bastante assunto aí que poderia também, mas o tempo é muito, muito rápido aqui. A gente conversa, passamos bastante conteúdo. A gente tem outros episódios que a gente pode falar de outros assuntos que são excelentes aí para vocês terem uma referência do mercado em si. E passa para as pessoas que estão assistindo tudo, porque a sua loja, além de você estar lá no balcão e poder atender de uma forma técnica, além de passar todo esse conhecimento e orientando de uma forma bem assim profissional, e você tenha toda a paciência do mundo. Sim. Isso é formidável.
E também você tem o sistema de entrega, Sim, né? a gente atende delivery também. Um delivery. Então, São Paulo, assim, Brasil inteiro. então a Flex 7, você fica em que região aqui em São Paulo? Nós estamos ali na região estamos bem na divisa, tá? Ali está na divisa de Barra Funda com Bom Retiro. Então, estamos numa região ali próximo ao centro, na Avenida Doutor Abrão Ribeiro, número 15, bem próximo ali ao Viaduto Pacaembu. Quem quiser conhecer, passa lá para tomar um café. Nós estamos ali das 7 até as 17, de segunda a sexta. Trabalhamos nos sábados também das 8 ao meio-dia, atendemos delivery, atendemos no balcão. Procuramos fazer uma venda saudável, uma venda técnica, uma venda com conhecimento, que faz com que o cliente não entenda que ele comprou, mas ele adquiriu um negócio adequado para aquilo que ele buscava. O produto adequado, a ideia adequada para ele, para o negócio ou para a obra dele, mais adequada. E qual que é o telefone de contato? Vou pegar aqui, vou fazer uma cola porque esse telefone mudou. Perfeito, porque aí as pessoas podem entrar em contato com você. Deixa eu pegar minha colinha aqui. De repente tem o WhatsApp também. Sim, o WhatsApp. Esse já é o WhatsApp. Certo. E aí a gente fica mais fácil, que é o 11, né? Sim. É o 918 24 9257. Repete, por favor. Repete bem devagarinho. 11 918 24 9257 é o WhatsApp. Pode falar com a gente ali. Rapidamente a gente responde. A gente é muito dinâmico ali no atendimento. Perfeito. 16 anos de experiência. 16 anos. Iniciamos com a outra loja e agora estamos com a Flex 7, que é a nova empreitada. Maravilha, sucesso aí. Agradeço muito você estar aqui para poder compartilhar, né, com o nosso público. E foi muito gostoso ter esse bate-papo aqui com você. Obrigado, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, que muitas informações vocês vão adquirindo, conhecimentos, tudo voltado ao mundo do piso de madeira. É isso aí, segue até o próximo episódio da Piso Arte.